Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que a Igreja hoje nos apresenta é de São Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 8. Ele é conhecido como a parábola do administrador infiel. Esse Evangelho sempre provocou impacto, incômodo e também escândalo, porque, resumidamente, ele narra a história de um administrador que não foi fiel com o dinheiro do seu patrão e, ao ver-se na iminência de perder o emprego, ele pega as dívidas do seu patrão e modifica junto aos devedores o valor dessas dívidas, diminuindo-as, com a esperança de que, após ele ser desempregado, após ele ser mandado embora, ele encontre junto a esses devedores que ele ajudou, que ele beneficiou, algum tipo de acolhida, de amparo, de sustentação. O que nos incomoda nessa parábola é que Jesus usa esta atitude desse administrador infiel como uma lição de vida para nós em relação à nossa salvação. A explicação mais comum que se dá a essa parábola, porque o versículo impactante está aqui, no versículo 8. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência. Quem louvou esse administrador desonesto? Não o seu próprio patrão, mas o Senhor Jesus Cristo, que nos narra esta parábola. E qual é o louvor? Em cima do que está esse louvor? Dele ter sido desonesto? Obviamente que não. Mas dele ter se preocupado com o seu futuro, que para nós tem um nome: salvação. Para atenuar o escândalo dessa parábola, dessa atitude desse administrador de ter modificado, diminuindo a dívida dos devedores do seu patrão, para atenuar esse escândalo, muitos comentadores dizem que ele teria tirado da dívida desses devedores o seu ganho como administrador. Isto ajuda a tornar menos escandaloso esse evangelho, mas essa não é a interpretação mais fiel, porque o evangelho não está aqui para ser atenuado. O evangelho precisa provocar escândalo em nós. O evangelho está trazendo uma pergunta: do que você é capaz de fazer quando se trata da sua salvação? E não é salvar a sua pele nesse mundo, não é salvar você de uma situação aqui e agora, é salvar a tua alma perante Deus. Essa é a pergunta. Então, esse administrador que já tinha lesado o seu patrão, ele lesa por uma segunda vez, unicamente por um motivo: ele quer ser salvo. E essa é a pergunta de Jesus. Tanto que ele conclui o evangelho dizendo: os filhos deste século, os filhos deste mundo, são mais prudentes com a sua geração do que os filhos da luz. Em outras palavras, para salvar-se de situações temporais, as pessoas agem, elas acordam, elas fazem alguma coisa. E Jesus pergunta: os filhos da luz, ou os filhos do reino, aqueles que são chamados à salvação, à vida eterna, estão fazendo o quê pela sua salvação? Em outras palavras, estão abrindo mão do quê? Estão se sacrificando em vista do quê? É essa atitude, ou melhor, é essa apatia que preocupa Jesus. Nós caminhamos na vida e somos ágeis em salvar a nossa vida financeira, em salvar a saúde, em salvar a vida de pessoas que nós amamos, mas somos lerdos, somos parece que sem uma consciência da urgência da nossa salvação perante Deus. Então a pergunta aqui permanece: o que eu sou capaz de fazer em vista da minha salvação? Até onde eu iria no sentido de me sacrificar pela minha salvação
perante Deus. Deixemos então com que esse Evangelho continue a nos incomodar, a nos escandalizar, até que ele mostre realmente para nós o quanto nós levamos a sério a nossa salvação, o quanto nós levamos a sério a nossa entrada no reino dos céus, que é o valor maior, o valor absoluto, e em nome dele nós deveríamos estar dispostos a sacrificar tudo, qualquer outro valor deste mundo. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, que nos deu o seu reino como valor absoluto, que nos deu a salvação em seu Filho Jesus Cristo, mas é necessário que eu e você decidamos por essa salvação, não com palavras, mas com atitudes, com renúncias concretas. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.